Olá, aluno! Carlos Eduardo Volante, professor de Direito Administrativo do curso DNA do Direito. Seja bem-vindo! A aula de hoje nós trabalharemos o poder disciplinar da administração pública. Este poder é o poder-dever da administração pública em, eventualmente, punir os seus servidores públicos e demais pessoas sujeitas à administração pública. Por vezes, um servidor, um agente público, pode praticar um ato que leve a um processo administrativo disciplinar e, se for o caso, a aplicação de algumas sanções, advertência, suspensão ou até a demissão, numa exoneração do servidor público. Então, imaginemos, por exemplo, um agente público que pegue um objeto que é da administração pública, pega lá uma televisão que está numa determinada repartição pública, está em determinado órgão público e leve para sua casa. Ora, se ele fizer isso, ele não só pode responder na esfera criminal, civil, mas também na esfera administrativa. Ele responde nas três esferas e não há que se falar em bis e idem se ele for punido nessas três esferas. Por quê? Porque no âmbito criminal ele cometeu um crime de peculato, um crime contra a administração pública. Na esfera civil, a administração pode entrar com uma ação ou para buscar o televisor, para pegar esse televisor, ou até para pedir uma indenização pelo período que ela ficou sem essa televisão dentro da estrutura da administração. E na esfera administrativa, também ele vai responder um processo administrativo disciplinar e, neste caso, se ficar demonstrado o crime de peculato, ele será demitido. Na sua exoneração, será por demissão. Sim, a demissão também existe dentro do âmbito público. Essa expressão demissão é uma das espécies de exoneração. A pessoa pode ser exonerada porque pediu o desligamento da administração, mas também, se ele for demitido, então ele é também exonerado. Então, se o agente praticar um ato que leva a uma sanção da administração, nós estamos falando do poder disciplinar do Estado. Agora, algo importante, não podemos confundir o poder disciplinar do Estado com o poder punitivo do Estado. São coisas diferentes. Ora, são 4 tópicos principais. Vamos para o slide, olha só. Primeiro, o poder disciplinar se refere a infrações no serviço público. E o poder punitivo se refere à repreensão dos crimes e contravenções penais. Vamos comigo aqui, olha só. Então, se um servidor praticar uma infração funcional, ele responde no poder disciplinar por Estado. Agora, se alguém, ou agente público, ou um cidadão administrado, praticar um crime, uma contravenção penal, aí nós estamos falando do poder punitivo do Estado. Então, o poder disciplinar é para punir infrações funcionais. Poder punitivo do Estado pune aquele que praticou um crime ou contravenção penal. Segundo ponto, vamos para o slide. O poder disciplinar se desenvolve internamente da administração pública. Já o poder punitivo vai se realizar através do poder judiciário. Olha só. Então, imaginemos o agente que praticou a infração funcional. Ele vai ser processado administrativamente. Então, é uma punição interna. O superior hierárquico dele, dentro de um processo administrativo disciplinar, vai puni-lo, vai aplicar uma sanção internamente, dentro da própria administração, não foge da administração. Por outro lado, se a pessoa praticar um crime, uma contravenção penal, aí não é na própria administração que ele vai ser processado e julgado, e sim no âmbito do poder judiciário. Então, poder disciplinar é algo interno. Crime, contravenção, poder punitivo do Estado, poder judiciário. Terceira diferença, vamos para o slide. O poder disciplinar tem uma finalidade pública de aperfeiçoamento do serviço público. Já o poder punitivo busca a harmonia social. Imaginem o seguinte, quando um servidor público ele é demitido, ele é exonerado porque praticou uma infração, o objetivo da administração não tem um caráter lá pedagógico, como vocês estudam em direito penal. Não, vão aplicar a sanção com caráter pedagógico ou caráter punitivo. Não, o objetivo da administração não é esse.
não é caráter para ensinar ele a não praticar mais aquele ato ou para punir ele. O objetivo sempre de uma aplicação de uma sanção dessa é o aperfeiçoamento do serviço público. Ora, se aquele agente público praticou uma infração funcional, a ideia é puni-lo para que o serviço público fique melhor. Seja com uma advertência, suspensão ou até demissão. Uma vez que ele foi exonerado, é possível a contratação, depois de um concurso público, de alguém para preencher aquele lugar. E alguém que não cometa aquela infração que cometeu. Então, o objetivo é este, é aperfeiçoar o serviço público. Próximo, vamos para o slide. No serviço público não há pena privativa de liberdade, somente sanções administrativas. Ora, então, diferentemente do que acontece com crimes e contravenções penais, em que você está sujeito a pena privativa de liberdade, aqui, no âmbito do poder disciplinar, que acontece dentro da própria administração, não é possível uma pena privativa de liberdade. Se o servidor praticar uma infração funcional, ele pode ser advertido, suspenso, demitido, mas não ficar preso dentro da administração. Não existe essa possibilidade, tá bom? Muito bem. Agora, é importante saber, e eu comentei com vocês, que existem diferentes esferas de atuação. Ele pode responder no civil, no criminal e no âmbito administrativo. E a própria Lei 8.112 de 90, que é a lei, o Estatuto do Servidor Público Federal, e que, diga de passagem, apesar de se aplicar principalmente ao servidor público federal, pode ser aplicada ao servidor estadual e municipal quando houver ausência dessas normas. Se não houver a lei municipal que trate do servidor público, aí pode se aplicar a Lei 8.112 de 90, ou subsidiariamente se houver um outro dispositivo que seja lacunoso, tá bom? Muito bem, e o que diz a Lei 8.112 de 90? De que, como regra, as sanções em uma dessas esferas não afeta a outra. Então, não é porque ele foi punido no civil que ele será punido no administrativo. Não é porque ele foi punido no administrativo que ele vai ser punido no civil. Isso porque, muitas vezes, o conjunto probatório, a necessidade, a robustez das provas, a exigência dessas provas é diferente em certas áreas. A única coisa que a Lei 8.112 de 90 prevê é que se no criminal, no penal, a pessoa for absolvida por negativa de autoria ou inexistência do fato, isso refletirá no administrativo. Mas se for por falta de provas, aí não. Então, se ele foi absolvido no criminal por ausência de provas ou falta de provas, ainda assim ele pode sofrer uma sanção no administrativo. Agora, vejam pela lógica da lei. Se há um juiz de direito que já disse que ele não praticou o crime, foi fulano e não ele, não faria sentido a administração praticar esse ato. Até porque, se praticasse esse ato administrativo, certamente depois conseguiria uma anulação desse ato administrativo e a reintegração do servidor na administração pública. O mesmo pela inexistência do fato. Se um juiz de direito já decidiu, numa sentença, de que o fato não existiu, ele não levou a televisão para a casa dele, a televisão estava em outro local dentro da repartição pública e que não estava na casa dele, então, nesse caso, há reflexo. Então, a regra é que a esfera civil, penal, administrativa são independentes. Mas, se a sentença criminal, por negativa de autoria ou inexistência de fato, assim decidir, isso sim influencia no âmbito administrativo. Tá bom? Muito bem. Agora, a Lei 8.112 de 90, no seu artigo 127, também estabelece quais são as sanções possíveis aplicáveis ao servidor público. Vamos lá, olha só. São espécies de penas. Primeira, advertência. Segundo, suspensão. Terceiro, demissão. Quarto, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5, destituição de cargo em comissão. Ou 6, destituição de função comissionada. Olha só. Então, nós temos que, de acordo com a gravidade do fato, você tem sanções mais leves, que vão desde uma advertência até uma demissão.
Só que tem um detalhe. Algumas dessas sanções decorrem lá do poder vinculado e outras decorrem do poder discricionário do Estado. Professor, como que eu vou saber? Olha, a lei estabelece as hipóteses em que a pessoa, o servidor público, será, por exemplo, demitido. Ela traz as hipóteses de demissão do servidor público. A primeira hipótese, sempre que for crime, sempre que for tipificado como crime, é caso de demissão. Outras hipóteses, abandono do cargo, uma insubordinação grave, violência física contra um superior ou um colega. Então, nessas hipóteses, nós temos o poder vinculado, em que o agente é preso ou anunciado da lei. Então, a lei expressa, em caso de abandono do cargo, demissão. O agente público, quando sofrer a sanção, ele não pode ser somente advertido ou somente suspenso. Poder vinculado, é preso ou anunciado da lei. Mas em outras situações, até porque a gente não sabe o que os agentes públicos podem praticar, seria bom que a lei estabelecesse todas as hipóteses e as consequências disso, mas não dá. Eu me lembro, há algum tempo, numa delegacia de polícia, foi contratado um anão para fazer uma dança lá numa festa, o anãozinho dançou em cima da mesa, e aí teve strip e assim vai. Ora, a lei não prevê, em hipótese de anão dançando em cima da mesa e strip, não tem essa sanção. Diante deste caso, aí assim a administração pública vai ter liberdade de ação. É um caso de advertência? Não, é algo mais grave, uma suspensão? Então ela tem, em algumas hipóteses, quando não houver expressa consequência da lei, aí sim ela tem esse poder discricionário de aplicar a sanção. Então temos advertência, suspensão, dentro dessa discricionariedade, a demissão, que é necessariamente vinculado, e a lei traz ainda a possibilidade de cassação da aposentadoria, mesmo que a pessoa, o agente público, já esteja aposentado, ele pode perder sua aposentadoria. Uma das hipóteses, por exemplo, se ele praticou atos ilegais para conseguir essa aposentadoria. Ou então a lei, para garantir que não houvesse discussão, ele traz a possibilidade também da pessoa perder o seu cargo em comissão ou sua função comissionada. Porque aí não seria caso necessariamente de demissão, porque ele é servidor público, mas às vezes está numa função de confiança. Ele permanece como servidor, mas aquela função de confiança, aquele cargo em comissão que ele ganhou, trabalhando numa função gratificado inclusive por isso, ele vai voltar a ser aquele agente original, mas sem ganhar essa gratificação por conta dessa função comissionada. Então ele era um escrevente e que tinha sido recebido a função de confiança para ser diretor ali do cartório. Ora, se ele praticou algo e aí recebe uma punição, ele pode perder essa característica de ser o diretor do cartório no fórum e voltar a ser escrevente. Então, nós temos aí uma possibilidade não só de demissão, mas algo que está relacionado ao seu cargo de confiança ou função de confiança. Vamos para o slide, olha só. A Lei 8.112 de 90, no seu artigo 132, traz essa ideia de que não há discricionariedade em razão da demissão. Se é demissão, existe a previsão de quais fatos levam à demissão. E aqui alguns exemplos: improbidade administrativa, insubordinação grave, abandono do cargo, aplicação irregular do dinheiro público. Então, nessas hipóteses, nós temos que a demissão é a única saída, não tem margem de liberdade para o superior aplicar. Não, eu vou decidir só uma advertência porque foi a primeira vez. É verdade que o histórico desse agente é levado em consideração, mas apenas nas hipóteses em que é possível a discricionariedade. Se decorre do poder vinculado, é preso ou anunciado da lei. Muito bem, terminamos mais esse estudo do poder disciplinar da administração pública. Nos vemos na próxima aula.